O número de pessoas que sofrem com transtornos alimentares aumentou muito na última década. E olha que isso, em alguns países, já está sendo considerado um problema de saúde pública. Um dos mais conhecidos é a compulsão alimentar, que, aliás, afeta 4,7% dos brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde. E esse índice, olha só, é quase o dobro da média global. Para falar sobre essa alta incidência no Brasil e também quais são os distúrbios mais comuns, além da compulsão alimentar, nós vamos conversar com a psiquiatra Cristina de Almeida dos Santos. Ela é secretária da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria e coordenadora da ATA, Atenção aos Transtornos Alimentares de São José dos Pinhais, no Paraná. Cristina, muito obrigada pela sua companhia, aqui, aceitado o nosso convite aqui para conversar no Opinião Livre. Eu que agradeço o convite e realmente fico muito feliz, né, com essa possibilidade de falar um pouquinho a respeito do tema dos transtornos alimentares e tentar desmistificar um pouquinho essa questão. Que bom, né, que a gente vai desmistificar, porque são muitos transtornos alimentares e quais são os mais comuns, Cristina? Claro. Então, veja bem, em primeiro lugar, vamos entender que os transtornos alimentares são condições médicas, e como quaisquer outras, e né, elas acometem cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, então não são situações desprezíveis. Existem 8 transtornos alimentares categorizados nos nossos manuais oficiais. Existem muitos outros que são reconhecidos, porém não categorizados, porém, os 3 principais, mais conhecidos e de maior prevalência são, como você mesma disse, o transtorno da compulsão alimentar. Nós temos a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Eu vou tentar resumir de forma mais sucinta o que seriam esses transtornos alimentares, tá bem? Então, Okay. assim, a anorexia nervosa é um transtorno alimentar que nós chamamos de restritivo. Restritivo na medida em que a pessoa acometida por esse transtorno voluntariamente inicia um processo de redução da ingesta alimentar, o que vai levar ao emagrecimento muito intenso, né? E com isso, essa pessoa tem um medo mórbido de ganhar peso e ela tem um dismorfismo da imagem corporal. Ela se vê diferente do que ela realmente é. Então, muitas vezes, né, nós pedimos para essas pacientes fazerem desenhos delas mesmas e elas desenham formas extremamente holistas, robustas, é impressionante. Então, essa anorexia nervosa. O segundo transtorno alimentar, né, como você falou, é o transtorno da compulsão alimentar, que tem uma cifra bastante expressiva aqui em nosso país e que se caracteriza, como o próprio nome já diz, por episódios de compulsão alimentar, ou binges, né? Em inglês, binge eating disorder. Então, são episódios onde a pessoa apresenta descontrole alimentar. Ela perde o controle do que e do quanto está comendo. São as verdadeiras orgias alimentares, não sei se você já ouviu falar, quando a pessoa ela entra num processo de comer sem parar. Ela geralmente faz isso às escondidas, porque ela tem vergonha do quanto ela está comendo, ela tem culpa, ela se arrepende depois do episódio de descontrole alimentar. Essa pessoa, né, muitas vezes, ela só interrompe esse processo de compulsão alimentar quando a comida acabou, quando ela se sente demasiadamente cheia ou quando ela é interrompida, né? O telefone toca, alguém chega, né? E, de maneira categorial, para nós podemos diagnosticar alguém com transtorno da compulsão alimentar, isso deve ocorrer pelo menos uma vez por semana, pelo período de 3 meses, né? Então, seria esse episódio, né, dessa orgia alimentar, em termos mais simples. Veja, uma outra situação que pode ocorrer é a bulimia nervosa. A bulimia nervosa também envolve um episódio de compulsão alimentar, analogamente ao transtorno da compulsão alimentar, só que a diferença é que a pessoa se sente extremamente culpada após esse descontrole alimentar. E com isso, ela vai tentar se livrar dessas calorias excedentes através de manobras que nós chamamos de purgativas compensatórias. O principal são os vômitos autoinduzidos, mas também existem outras, como o abuso de medicações, como laxantes, diuréticos e medicações para emagrecer. Então,
categorialmente também, isso deve ocorrer pelo menos uma vez por semana, pelo período de 3 meses. Qual que é a diferença entre a compulsão alimentar e a bulimia? De maneira geral, a compulsão alimentar está associada à obesidade e sobrepeso. A bulimia não, os pacientes, de maneira geral, têm um peso normal. Então, Cristina, deixa eu só entender. Essa compulsão alimentar, ela primeiro acontece, por exemplo, tanto na anorexia quanto na bulimia, a pessoa come muito antes, né? Ela come bastante e aí ela vomita, é isso? Vamos, então, eu preciso fazer uma diferença, então, tá? Veja, a anorexia, de maneira geral, ela é um transtorno restritivo, ou seja, a pessoa restringe a alimentação. Porém, Não como come. você fez, ela não come. Ela Tá. começa a deixar de ingerir diversos grupos de alimentos, por exemplo, eu não como mais fritura, eu não como mais carne, eu não como mais massa. Isso vai aumentando a tal ponto, de maneira que muitas vezes pacientes chegam para o internamento ingerindo 100, 200 calorias diárias, o que é o mais comum. Porém, como houve a pergunta, vamos fazer uma diferença, né? Existe a anorexia restritiva, que é essa onde a paciente não come, porém existe um outro tipo, que é a anorexia purgativa. Na anorexia purgativa, apesar de predominar restrição alimentar, o severo emagrecimento, uma distorção da percepção da imagem, a paciente apresenta episódios de descontrole alimentar e, na sequência, ela provoca os vômitos. Qual que é a diferença, então, entre a anorexia e a bulimia? O peso. Na anorexia, as pacientes estão severamente emagrecidas, apesar de fazer esses episódios de compulsão seguidos de vômito. Na bulimia, não, o peso é normal. Ah, entendi, tá certo. Agora, a gente colocou aqui no início do programa, falando, né, eu fiquei até muito impressionada, que segundo a Organização Mundial da Saúde, né, 4,7% dos brasileiros têm compulsão alimentar. Por que essa incidência é tão alta aqui no Brasil? Veja, de maneira geral, isso está muito relacionado à mídia. Existe um marketing muito forte da indústria de alimentos que acaba impulsionando as pessoas a fazer ingestão de alimentos de alta densidade calórica, né? As high palatable foods, ricos em gorduras, açúcares, carboidratos. Se nós analisarmos, de maneira geral, nós vemos propaganda de pizzaria, de fast food, de sorvete, de chocolate, mas é muito difícil, né? Nós temos propaganda, né, de como uma salada de repolho, né? Vamos comer melão, melancia. Então, está muito relacionado a isso. Isso soma-se, obviamente, ao fator socioeducacional do país, onde as pessoas, muitas vezes, acabam se deixando induzir por esse marketing na indústria de alimentos. E aí que a gente nota, Cristina, é que assim, você falou, né? As pessoas começam a não comer coisa com lactose. Olha, agora eu tenho várias amigas. Eu não como mais carne, agora eu não como mais massa, eu não como mais. E vão restringindo, justamente por esse culto ao corpo, né? Então, o que a gente nota é essa prevalência de transtornos alimentares muito mais, né, na adolescência, sei lá, às vezes começa, e no adulto, né? Por que preferencialmente os adolescentes e no início da vida adulta? Claro. Então, assim, vamos só fazer uma pequena revisão sobre a prevalência, né, para que realmente, né, nós possamos ter noção do universo dos transtornos alimentares. Por exemplo, aqui no Brasil, como você já falou, né, de forma muito adequada, a prevalência do transtorno da compulsão alimentar é 4,7%, bulimia 1%, anorexia de meio a 1%. Se nós somarmos isso, nós temos quase 7% das pessoas, né, acometidas por transtornos alimentares, o que não é uma cifra nem um pouco desprezível. Veja, por que os adolescentes, e principalmente as mulheres no início da idade adulta, são mais acometidas? Justamente pela maior exposição a redes sociais, a mídias digitais e por serem muito mais suscetíveis ao impacto da opinião e do escrutínio alheio. Então, acaba havendo essa interação em relação à exposição, sobretudo agora nas mídias digitais. Já eu vou até aprofundar mais isso, mas antes eu queria saber o seguinte: esses transtornos alimentares, existe aí uma porcentagem, se afeta mais homens ou mais mulheres?
Sem dúvida, existe. Veja, historicamente, os transtornos alimentares sempre acometeram mais as mulheres. Porém, ao longo das últimas décadas, nós temos observado um aumento muito expressivo na incidência na população masculina. Então, essa incidência passou, há cerca de 20, 30 anos atrás, de 10% para 20%. Né? Foi feito um estudo europeu com adolescentes com transtornos alimentares que mostrou o seguinte: de cada 5 adolescentes com bulimia, 1 era do sexo masculino. De cada 4 adolescentes com anorexia, 1 era do sexo masculino. Então, isso vem aumentando de maneira bastante expressiva. E aproveitando a pergunta, nós temos observado também um aumento dos transtornos alimentares em outras populações, nas minorias, né? A população LGBT, por exemplo, pessoas expostas à insegurança alimentar, à privação de alimentação. Então, isso é algo que vem aumentando gradativamente ao longo dos últimos anos. Ô, Cristina, a gente fica muito preocupado, né? Porque, nossa, principalmente agora que a gente está aí nessa pandemia, esse mundo online, né? Esse mundo digital, é impressionante. Eu já acordo com o celular, vou dormir com o celular, a gente a gente não sobrevive mais sem eles. Não. Tem a selfie, tem, né, o culto ao corpo e aquela coisa de você sempre estar colocando uma foto que você está bonita. Como que isso influencia? Olha, eu não vou falar só de jovem, não, influencia a gente. Eu não quero colocar uma foto eu gorda, sei lá, eu desarrumada, né? Então, qual que é a influência? Aparente. Qual que é a influência das nossas redes sociais, dessa onda de selfies, para esse culto ao corpo e afetando mais ainda os transtornos? Então, vamos entender, como você mesma disse, né? A realidade virtual é muito diferente da vida real, né? O que nós notamos é que o que é postado nas redes sociais é uma realidade cuidadosamente construída, através de postagens, né, de imagens cuidadosamente selecionadas, que depois são tratadas com edições, com filtros, que mostram a imagem de corpos, na maioria das vezes, inexistentes, fragmentos, uma doce ilusão de como a pessoa gostaria de ser. Né? Fora isso, vende-se uma imagem de que magreza é sinônimo de autorrealização e poder, como se fosse o passaporte para o sucesso. Claro que não é, mas é essa imagem que é vendida. Com isso, obviamente, os usuários das redes digitais têm uma insatisfação muito grande com o próprio corpo, né? Realmente acabam se envolvendo muitas vezes na busca de procedimentos estéticos desnecessários e aumenta a vulnerabilidade e o desenvolvimento de transtornos alimentares pela busca desse padrão de magreza inalcançável. Então, para encerrar, vou compartilhar o dado de uma pesquisa chamada State of Mind, que foi feita no Reino Unido, com jovens entre 18 e 24 anos, usuários de mídias sociais. O que essa pesquisa mostrou? De mais importante, 9 entre cada 10 usuários estavam insatisfeitos com seus corpos e 7 em cada 10 iriam se engajar na busca de algum procedimento estético, ou pelo menos tinham essa intenção, porque também estavam totalmente insatisfeitos com seus corpos. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas buscam procedimentos estéticos desnecessários na maioria das vezes. E a gente está aí com dois minutinhos só para terminar. Vamos aproveitar esse finalzinho só para você falar para a gente o que a gente pode dar de conselho para esses jovens, né, que estão vivenciando isso. Veja, o ideal é que as pessoas tentem se desconectar um pouquinho da realidade virtual. Vivam também a vida real. Existe até uma condição que está sendo muito comum agora, que chama nomofobia, que é a adição, adição, uso abusivo de dispositivos móveis, celular, tablet, computador. Então, o que a gente preconiza tente fazer 50-50, né? 1 hora, né, no computador, mídia social, 1 hora na vida real. Tente dormir longe, né, das redes sociais, do computador, e tente, né, na medida do possível, interagir. Claro que a pandemia dificulta, mas pelo menos com os familiares. A gente está encerrando esse primeiro bloco, mas fica aqui já uma dica, né, para vocês, pais que estão acompanhando, para observarem também os seus filhos, né,
porque realmente, se para nós é um sofrimento a gente ficar olhando as redes sociais só com gente bonita, mulheres lindas, tudo magra, maravilhosa, sem ruga, você imagina os jovens. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos, tá? Até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Opinião Livre está de volta. Hoje o nosso tema aqui fala sobre os distúrbios, né, os transtornos alimentares mais comuns, e a psiquiatra Cristina de Almeida Santos está dando aqui uma aula para a gente, né, Cristina? Eu queria saber o seguinte, outros distúrbios psiquiátricos também podem levar a problemas na alimentação? Veja, essa pergunta, a resposta é o seguinte, é uma via de mão dupla. Em primeiro lugar, é importante entender que existe uma condição chamada de comorbidade, que quando duas situações existem simultaneamente. Em relação aos transtornos alimentares, a comorbidade com outros transtornos psiquiátricos é chave, depressão, ansiedade, uso e abuso de substâncias é da ordem de cerca de 80% a 90%. Porém, existe uma situação, uma associação muito robusta entre anorexia e transtorno obsessivo-compulsivo, até por alguns traços de personalidades, como perfeccionismo, rigidez, inflexibilidade. Existe uma associação muito robusta entre bulimia nervosa e transtorno afetivo bipolar, devido à questão da impulsividade. Existe uma associação muito significativa entre uso e abuso e dependência de álcool e drogas e transtornos alimentares. Rápidos números, né? 50% dos pacientes com transtornos alimentares apresentam dependência ou uso abusivo de álcool e drogas. E na via inversa, né? 35% dos pacientes que apresentam uso abusivo ou dependência de álcool ou vários outros tipos de substâncias psicoativas apresentam alguma manifestação de transtorno alimentar. Olha só que números esse, hein? Quer dizer, tem que tomar muito cuidado com esses transtornos alimentares, é impressionante o que pode afetar. E outra coisa também, né, Cristina, os transtornos alimentares podem causar outros problemas de saúde? Sem dúvida, sem dúvida. Então, de forma mais didática, em relação à anorexia, vamos pensar em todas as complicações clínicas que um quadro grave de desnutrição pode trazer. Aí nós vamos ter problemas cardiovasculares, renais, gastrointestinais, infertilidade. Nós temos uma altíssima associação com o suicídio. E agora um dado importantíssimo. A anorexia nervosa é a condição psiquiátrica de maior letalidade. Nos Estados Unidos, a cada 50 minutos, uma pessoa morre em consequência da anorexia. É uma condição muito séria, muito severa. Em relação à bulimia nervosa, né? As consequências ocorrem principalmente devido à autoindução de vômitos. Aí nós vamos imaginar, né? Erosão de esmalte dentário, cáries, esofagite de refluxo. Quando você vomita, expolia potássio, isso pode causar arritmias cardíacas fatais. Em relação ao transtorno da compulsão alimentar, como havia dito, né, está associado em 45% dos casos à obesidade, 36% dos casos a sobrepeso, e com isso nós vamos ter consequências metabólicas como doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, problemas ortopédicos por sobrecarga nas articulações. É muita coisa, quer dizer, olha a importância da alimentação na vida da gente. Eu falo que a alimentação é vida, né? E tanto vai para um lado quanto para o outro. E eu fico muito triste, né, que você ainda deu os números falando de suicídio, porque as pessoas sofrem mesmo. Elas sofrem com a própria imagem, sofrem com aquilo que elas veem que não é realidade. E agora, né, eu estou acompanhando também pela internet. Antigamente, e eu fiz isso com a minha filha, né? A criança que não come, a gente fica entuchando, né? Então, a gente fazia um círculo ali, revezava. Uma hora era minha mãe, outra hora
meu irmão, todo mundo dando comida para minha filha porque a minha não queria comer. E agora, né, eu soube que tem um transtorno, é assim que fala, TARI, que é o transtorno alimentar restritivo, evitativo, é isso? Porque eu achava que era super comum, né, a criança não querer comer, não quero isso. Hoje, e achava que era inclusive, frescura. E hoje não é. É isso? O novo transtorno que foi descoberto? Exatamente. Então, o TARI, o transtorno alimentar restritivo evitativo, é o transtorno alimentar que acomete preferencialmente crianças e se manifesta através de uma das 3 situações, tá? Mais comum, comer seletivo, que é seletividade alimentar baseada em características sensoriais desagradáveis dos alimentos, como, por exemplo, aparência, textura, aroma, temperatura e uma série de situações. Então, por exemplo, aquela criança só come alimento claro, que só come alimento pastoso, que só come alimento frio ou quente, ela tem uma hipersensibilidade nas papilas gustativas, né? Isso foi descoberto recentemente. Então, os alimentos são muitas vezes ásperos para ela, e ela não consegue, por exemplo, comer alimentos com sementes, alimentos mais rugosos. Então, não é frescura, né? Isso é uma alteração sensorial. Mas o TARI pode se manifestar de outra maneira também. Então, comer restritivo. Comer restritivo é uma indiferença em relação à alimentação. A criança não quer comer, não tem? Né? Aquelas crianças que se recusam a alimentar. Esse é um outro tipo de manifestação. E a terceira manifestação é a fobia alimentar, que é a evitação de um ou vários grupos de alimentos devido a algum trauma físico ou emocional relacionado à alimentação. Por exemplo, a criança se engasgou, se intoxicou, teve uma reação alérgica, isso do ponto de vista físico, ou ela estava se alimentando e recebeu uma notícia altamente desagradável, como o falecimento de um ente querido, ou algo que foi muito impressionante para ela. E ela desenvolve essa fobia alimentar. Nossa, mas isso foi descoberto há pouco tempo, assim, porque não era normal, né? As crianças, tem algumas crianças que elas fazem essa seleção. Agora, como é que a mãe, né? Eu fico imaginando que são crianças pequenas, como que essas mães conseguem diferenciar, né? Quando que a criança é normal, que ela está com manha, e quando realmente ela tem essa sensibilidade, ela não gosta das texturas. Como é que a gente faz para saber, doutora? Então, vamos lá. Você só anteriormente perguntou a partir de quando que esse transtorno foi descrito, né? Então, oficialmente a partir de 2013, quando foi lançado o DSM-5, né? Mas cada vez mais tem se aumentado a conscientização a respeito da existência desse transtorno, tá? Como que a mãe vai diferenciar quando é ou não é disfuncional? Veja, a partir do momento que começa a haver um prejuízo nutricional, a partir do momento que a criança não consegue atingir o peso e altura esperado para a idade cronológica, aí nós estamos em frente a um problema sério que precisa ser melhor investigado. O que é muito diferente de, eventualmente, a criança, não quer jantar hoje, porque provavelmente já tinha comido uma guloseima no período da tarde e não quis jantar. Muito diferente. Então, existe esse prejuízo nutricional e ponderostatural muito significativo. E aí, qual que é a atitude, por exemplo, da mãe quando ela percebe? Ela, desde cedo, ela já consegue controlar isso? Ou uma criança que sofre, por exemplo, do TARI, ela consegue, conforme vai crescendo, ela consegue mudar isso daí? A gente já consegue, quando é criança, já mudar? Assim, olha, eu preciso dizer que o tratamento é altamente desafiador. Infelizmente, poucos profissionais, né, têm o adequado conhecimento e know-how de como manejar esse transtorno, mas, né, em primeiro lugar, a mãe precisa se dirigir a um profissional especializado em transtornos alimentares, né, para a população infanto-juvenil. E aí o tratamento vai ser multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, que justamente vai cuidar daquela questão da hipersensibilidade das papilas gustativas. E o tratamento basicamente se baseia na exposição gradativa a alimentos anteriormente aversivos. E a família tem que trabalhar muito intensivamente em parceria com os profissionais da área de transtornos alimentares, mas é plenamente viável a recuperação. E qual é o tratamento, né? Agora vamos falar em geral, não sei, cada doença ou cada transtorno e doença é a mesma coisa? Veja, nós podemos
Entender que o transtorno é multifatorial, a doença muitas vezes nem tanto, mas você pode usar como sinônimo. Tá. E como é que é o tratamento de um transtorno alimentar? Ele inclui apoio psicológico logo no início? Como funciona? Então, vamos entender. Veja, em primeiro lugar, infelizmente, eu preciso revelar uma cifra muito decepcionante, que é o fato de que apenas 10% dos pacientes com transtornos alimentares têm acesso ao tratamento adequado, infelizmente. Né? É pela escassez de centros especializados, né, no manejo de transtornos alimentares. Mas o tratamento sempre deve incluir uma equipe multiprofissional especializada em transtornos alimentares. Infelizmente, muitos profissionais não especializados nessa área acabam realmente recomendando condutas totalmente equivocadas. Então, nessa equipe multiprofissional, nós devemos incluir psiquiatra, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, educador físico, outros médicos de outras especialidades para que consigam lidar com outras comorbidades clínicas. Em linhas gerais, o objetivo do tratamento é a melhora dos sintomas centrais dos transtornos alimentares, que são justamente a relação disfuncional com a alimentação, também a relação disfuncional em relação à autoimagem, peso e aparência, tentando enfatizar outros aspectos da vida do paciente que não apenas a própria aparência física. Cristina, eu não sei se a gente falou no início, mas se a gente falou, tudo bem, a gente dá uma repetida aqui para reforçar. O transtorno, ele é hereditário? Sim, é hereditário. Na verdade, eu gostaria até de ampliar um pouquinho a resposta para ficar mais completa. Então, os transtornos alimentares são causados por uma combinação de causas. Inclusive, tem um livro que fala muito sobre isso, que chama Do Altar às Passarelas, escrito pelo colega Tortac Cordassi, que fala assim: os transtornos alimentares são combinações de fatores patogenéticos, aí são os fatores imutáveis, genética, fatores orgânicos, história familiar, a herdabilidade, com fatores patoplásticos, que são fatores variáveis, que estão relacionados à sensibilidade individual, a fatores sociais, a fatores culturais. Aí entra a insatisfação com a imagem corporal, estigma do peso, traumas do passado e também a tirania da magreza, que acaba sendo imposta, né, pela mídia, pela indústria da moda e assim por diante. Você sabe que, só para ilustrar um pouquinho, né, eu acho que até os pais devem passar por isso. Quando eu me casei pela primeira vez, o meu primeiro marido tinha uma filha pequena, né? Tinha 3 filhas, mas uma pequena. E essa pequena tinha problema para comer. E depois, agora, já moça, ela está, hoje, ela é uma escritora famosa, e ela, na época que ela era criança, ela vomitava, ela teve problema de anorexia, e tudo mesmo? isso a gente sem ver. Quer dizer, quando eu li o livro, eu falei, nossa, você passou por tudo isso e a gente não percebeu? Então, eu queria que você aqui, nesse finalzinho, desse um recado para os pais, que tipo de atenção eles têm que ter para não descobrir depois, como eu, né, lendo um livro, ela já adulta, que ela tinha sofrido e eu não tinha nem percebido, às vezes os pais nem percebem. Então, adotar, sobretudo, uma atitude acolhedora, não julgadora. Nós estamos diante de uma condição médica, não é uma falha de personalidade, não é culpa dos pais, não é frescura, não é birra, não é nada disso. Então, a partir do momento que identificar algum comportamento alimentar disfuncional, levar a um profissional especializado em transtornos alimentares para conseguir instituir o tratamento. Veja, em relação, né, aos relatos que você fez, eu escrevi um livro que vai ser recentemente lançado sobre anorexia nervosa, que realmente é muito rico nesses relatos das mães desesperadas que não sabiam o que estava acontecendo com as filhas, né? Existem relatos de mães que levaram outros profissionais, o gastroenterologista, endocrinologista, e o recado foi tacitamente o seguinte: olha, sua filha não tem nada, os exames delas estão normais, está totalmente normal, então você volte para sua casa.
né? É isso que nós temos que quebrar, né? Esse estigma, esse desconhecimento. Então, nós, na Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria, vamos iniciar uma campanha massiva de conscientização sobre os transtornos alimentares. Na maioria das vezes, o que acontece é o desconhecimento a respeito desse tema. Aí, com isso, os pais familiares ficam perdidos. Tá certo. Bom, e a gente faz aqui o nosso papel, né? Divulgando e informando as pessoas. Cristina, muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Livre, tá? E o nosso canal aqui está aberto para você sempre divulgar essas informações. Foi um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, e mais uma vez, então, muito obrigada a vocês pela companhia, né? Ainda estamos fazendo de casa, né? Mas sempre levando a vocês muita informação. Opinião Livre fica por aqui e até o nosso próximo programa. Tchau, gente.